Então aqui ela começa esse capítulo falando sobre as quatro nobres verdades, sem nomeá-las tecnicamente, né? Ela não chega a falar, essas são as quatro nobres verdades." Como esse texto foi um texto escrito talvez para um público mais geral, ou que estava tendo ainda um primeiríssimo contato com o budismo, vocês percebem que ela não é muito técnica no texto. Ela não fica jogando termos, ela tenta trazer tudo para uma linguagem mais cotidiana. Então aqui a gente não vai ver os termos em sânscrito, dukkha, etc. Mas, é claro, vamos revisar aqui essas quatro nobres verdades. Então, primeiro, o sofrimento existe. Essa é a primeira nobre verdade. Todo ser vivente sofre de alguma forma. Isso, isso é um fato, né? Nós vemos os seres ao nosso redor sofrendo e nós sofremos também. A primeira nobre verdade proclamada pelo Buda. Segundo, o sofrimento sempre tem uma causa. O sofrimento ele não vem à toa, ele está ligado ao karma. As principais causas de sofrimento de tudo o que vivenciamos são necessariamente ações anteriores, karma do nosso corpo, da nossa fala ou da nossa mente, e há diferentes graus e tipos de sofrimento. No entanto, a causa raiz de fato do sofrimento, dessa condição cognitivo existencial que nos impele a realizar ações que vão resultar em sofrimento, a causa raiz é a ignorância, é a avidya, é a ideia de que temos um eu inerente, um eu essencialmente separado, de que temos dentro de nós uma partícula indivisível, individual, única. Então, a heresia da separatividade, essa é a grande causa do sofrimento. É a segunda nobre verdade. O sofrimento tem uma causa. E a causa, no budismo Mahayana, é a vidya, a ignorância acerca da natureza do eu e dos fenômenos. Terceiro, existe um fim para o sofrimento, que aí entra na terceira nobre verdade, que é Niroda, a verdade da cessação do sofrimento. Então, há o sofrimento tem uma causa, e o sofrimento ele pode ter um fim. Há uma possibilidade de cessar o sofrimento. Todos nós temos o potencial para alcançar um estado de perfeita clareza e compaixão, em que não mais experimentaremos os resultados do sofrimento passado, nem criaremos as causas para o sofrimento futuro. Se cessarmos o sofrimento, aqui significa que nos libertamos do samsara. Então, quando o Buda proclamou a terceira nobre verdade, era a ideia de que é possível se libertar do samsara, é possível cessar com o ciclo compulsório e compulsivo dos nascimentos, das reencarnações, dos renascimentos, como das transmigrações, né, das várias formas aí que possamos traduzir isso. Mas o fato é que o sofrimento para quando paramos de nascer compulsoriamente e compulsivamente. Mas como fazer isso? Essa é a grande questão. Há um caminho, que aqui ela vai falar da quarta nobre verdade, marga, a senda. Então, quarto, existe um meio de acabar com o sofrimento, existe um meio de acabar com dukkha. A maneira de terminar com o sofrimento é abandonar gradualmente as suas causas. Raiva, egoísmo, apego e outros estados mentais negativos. E aqui, na verdade, ela está falando da senda. Ela está falando de você colocar em prática a transmutação dos vícios, das perturbações em virtudes, de você abandonar o poder dessas perturbações, desses kleshas, e voltar a sua mente para as virtudes que contrapõem esses kleshas. A partir do momento que você observa na sua vida, que você percebe, e a meditação tem um papel essencial aqui, que você percebe que
todas essas perturbações aqui, a raiva, o egoísmo, o apego e vários desses outros estados mentais que derivam desses, que estão relacionados a esses, resultam em sofrimento. Nunca vão resultar em. A conta nunca vai fechar, eles nunca vão te dar satisfação plena, nunca vão te dar felicidade. Porque estamos todos sujeitos à lei do karma. Porque somos todos interdependentes. Então, se eu causar o dano a outro, é claro que isso vai voltar a mim mesmo. E por isso é necessário cultivar as causas da felicidade. Paciência, amor, desapego, generosidade e os outros estados mentais positivos, as virtudes. E, finalmente, por meio do desenvolvimento da sabedoria intuitiva, do desenvolvimento de prágina, da sabedoria intuitiva que compreende a verdadeira natureza de todas as coisas. E assim poderemos cortar por completo a própria raiz do sofrimento. Poderemos cortar a vidya. Então, aqui está falando de método e sabedoria. Ela até listou algumas das paramitas aqui e outras virtudes que se relacionam com as paramitas também. A paciência, kshanti, o amor, maitri, né, uma virtude também muito enfatizada na literatura budista. Esse amor incondicional, às vezes isso é traduzido como bondade amorosa, e a palavra sânscrita maitri, que significa uma bondade que transborda para com todos os seres. Uma bondade que é totalmente impessoal e que é incondicional. E que é um poder de agregação. O desapego, ou a renúncia, vairagya. Ela já até fala do desapego antes aqui, quando a gente fala em tentar abandonar as causas do sofrimento. Aos poucos, se desapegando desses sentimentos que vêm à nossa mente. De novo, a importância da meditação. Quando a gente pensa numa situação, quando a gente pensa numa pessoa que numa determinada situação nos causou raiva. A gente olha para aquela situação, revisita aquilo na nossa memória, mas a gente tenta observar aquilo primeiro, tenta sentir aquilo que aquela raiva, né, permite que ela venha à nossa mente e ao mesmo tempo se desapega dela, não deixa que ela nos afete. A gente olha como um espectador e pensa isso só vai me causar sofrimento. Né? A gente tenta permanecer firme, com paciência, sabendo que aquela situação, é claro, além de ter ocorrido na dependência do nosso karma, realmente o que aquela pessoa é, aquela pessoa que nos causou raiva, aquela pessoa estava movida pelas perturbações. E assim como nós também estamos movidos pelas nossas perturbações, aquela pessoa está em sofrimento e ela gerou um karma negativo para ela ao nos atacar com raiva. E por outro lado, nós também estamos gerando um karma negativo para nós, quando nos deixamos dominar por essa raiva, quando vem à memória a ideia de que fomos atacados. Então, o melhor é tentar cultivar a paciência, entendendo que todos os seres estão sofrendo, entendendo que o ideal é tentar ter uma postura impessoal em relação às situações da vida, em relação às provocações que acontecem ao longo da nossa vida, aos testes que acontecem ao longo da nossa vida. É claro que isso se nós estamos realmente buscando uma prática do Dharma. Se isso é se nós realmente estamos buscando nos qualificar minimamente nesse caminho, se buscamos nos aproximar dessa senda. Então, a importância de praticar essas virtudes e se desapegar das perturbações, tentando entender que essas perturbações não fazem parte de nós e nem das outras pessoas que nos atacam, que batem boca com a gente, das várias situações problemáticas que temos no nosso dia a dia.
mas que tudo isso surge na dependência de karma e de kleshas, surge na dependência das perturbações que vão guiar as ações dos seres ignorantes, dos seres que estão presos ao samsara, incluindo nós mesmos. Por isso que o antídoto supremo é o desenvolvimento de prajna, é o desenvolvimento da sabedoria. É compreender que o eu e os fenômenos são vazios de existência inerente. Assim a gente tira aquela visão distorcida, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação aos outros. Ninguém é totalmente vilão, ninguém é totalmente mocinho, ninguém é totalmente vítima, ninguém é totalmente algoz. Ninguém é a nossa tábua de salvação. Nem o nosso próprio eu é essa tábua de salvação. Então, entender o vazio, entender a interdependência, entender o karma e todo esse processo de causalidade vai fazer então com que o poder da ignorância vá diminuindo cada vez mais. E assim, o sofrimento vai diminuir cada vez mais até que a pessoa se liberta do samsara. É claro que aqui eu estou falando de um processo de vida após vida, né? É um processo gradual. E até falando tudo isso parece bem fácil e simples, mas para a gente conseguir mudar a nossa mente a tal ponto, isso realmente vai levar muitas vidas. Nós estamos, desde tempos sem início, perambulando pelo samsara. A palavra samsara em sânscrito ela pode ser traduzida como perambulação. Então nós estamos girando, perambulando desde tempos sem início pelos 6 reinos do samsara. E a única forma de se libertar do samsara é buscar ter uma atitude, ter uma. Eu ia falar uma atitude ativa, mas isso sou até um pouco. É um pleonasmo. Mas é isso. É realmente adotar uma nova forma de entender o mundo, de ver o mundo e de agir no mundo, né? Então, cuidar das nossas ações, de corpo, de fala e de mente. E como é um processo, é um condicionamento que está lá desde tempo sem início, para nos desfazermos deles, também vai demorar um pouco. Nós vamos ter que enfrentar padrões que estão se repetindo nas nossas vidas há milhares de anos, há milênios. E às vezes vai mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes um passo para frente resulta num passo para trás depois. Então, é um processo bastante complexo, mas o fato é que nós não podemos desistir e temos que continuar a gerar essas sementes de virtude que vão nos ajudar nesse caminho de desenvolvimento de todas essas virtudes aqui, do método da compaixão e da sabedoria. O sofrimento, dukkha, aqui eu coloquei entre parênteses a palavra sânscrita, que pode ser traduzido como sofrimento, como insatisfação. Tem muita discussão se sofrimento seria a palavra mais adequada ou não. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, até porque é a palavra mais usada. E é uma palavra bem acessível, na verdade. O sofrimento ele se refere a todos os níveis de experiências físicas e psicológicas. E nós veremos isso aqui hoje, mais adiante. Mas toda dor física, toda dor psíquica, psicológica, mental, tudo isso entra nesse arcabouço do que é dukkha. Entra no escopo do sofrimento. Existem muitos modos de meditar a respeito do sofrimento. E todos têm a finalidade de gerar um sentido profundo da sua extensão. Como em diversos graus, ele permeia as nossas próprias vidas e as vidas de todas as outras pessoas e de todos os seres que estão no samsara, devido ao fato de que todas as nossas experiências no samsara, elas resultam em insatisfação, que é uma tradução possível para dukkha. Elas resultam em sofrimento. Mesmo as experiências boas do samsara, que na verdade são intervalos de sofrimento. Como elas viram memória, isso vira saudade, vira nostalgia, vira
uma busca para repetir aquelas boas sensações, isso também acaba resultando em sofrimento, porque não é uma satisfação plena. Nunca há essa satisfação plena e contínua no samsara. Então, a finalidade de desenvolver essa percepção, né, sobre as quatro nobres verdades, manter em mente essas quatro nobres verdades, de que o samsara, uma das marcas do samsara, é o sofrimento, a primeira nobre verdade, dukkha, de que, como ela diz aqui, o sofrimento permeia as nossas próprias vidas e as vidas de todas as outras pessoas a todo momento. A ideia não é aumentar a nossa miséria, não é cair num derrotismo, não é cair numa melancolia. Pelo contrário, a meditação bem-sucedida a respeito do sofrimento nos conduz a uma visão mais realista da vida. E gradualmente veremos que, desembaraçando as complexidades da nossa mente e desenvolvendo o controle sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, que isso é desejável e que é possível. Então, se a gente medita sobre o sofrimento, entendendo a natureza do sofrimento, entendendo o que está por trás desse sofrimento, entendendo as causas do sofrimento, sendo a principal delas a causa raiz, a perturbação raiz, que é a ausência de uma reta visão da realidade, que é a ignorância, que é o senso de um eu inerente, e entendendo isso, a gente vai começar a se desapegar cada vez mais de todas aquelas coisas com as quais o eu se identifica, como sendo possíveis fontes de felicidade, fontes de apego ou fontes de aversão. As várias sensações que o eu busca para tentar dirimir, para tentar remover o sofrimento da sua mente, sem nunca, de fato, consegui-lo. E assim a gente vai se desapegar cada vez mais desse próprio senso de eu, tentando perceber a interdependência em todas as coisas. E é claro que no Mahayana, a ideia é que, ao perceber essa interdependência, nós também desenvolveremos um senso de equanimidade, de compaixão, de amor incondicional ou bondade amorosa. E dessa forma, então, nós estaremos mais aptos, inclusive, para poder auxiliar os outros seres. Né? Não vai ter mais tanto um senso forte de eu que nos atrapalha. Atrapalha bastante, mesmo se a gente quer difundir o Mahayana, falar do Mahayana, se ainda tem um eu ali que se apega à sua própria identidade, que vai ter medo de algumas pessoas e ao mesmo tempo vai ter apego a outras, que vai ter as suas preferências e vai catalogar as pessoas entre amigas e inimigas, tudo isso vai atrapalhar, porque ainda não há um amor incondicional e impessoal ali. Na verdade, nós estamos sendo levados pelas diferentes emoções que estão acopladas às diferentes perturbações e visões errôneas que dominam ainda a nossa mente. Então aqui eu trouxe algumas passagens do Lam Rinpoche. Tem uns 4 capítulos em que o Lam Rinpoche, o volume 1, vai falar sobre o sofrimento, a importância de meditar sobre o sofrimento. Aqui eu trouxe apenas alguns trechos desses diferentes capítulos. Isso começa lá para o capítulo 16 e, se eu não me engano, vai até o capítulo 20, mais ou menos, em que Tsongkhapa vai falar sobre o sofrimento e vai citar outros mestres budistas também, outros filósofos importantes da história do Dharma Mahayana, que também discursaram sobre isso. Então aqui nós temos a citação de um texto do Chandra Gomin, que, se eu não me engano, viveu cerca do século V na Índia.
Chandragupta não era monge, ele era um upasaka. E ele tem textos interessantes, inclusive esse texto Carta a um Discípulo. Eu tenho esse texto, nós podemos, talvez no futuro, trabalhar com ele. Aqui é um retrato do Chandragupta, e aqui então ele diz: quanto mais imagina que os seres são felizes, né, quanto mais a gente fica pensando, se comparando com os outros, mais densa as trevas do seu delírio se tornam. Quanto mais percebe que todos os seres sofrem, menos densas essas trevas se tornam. Então, quanto mais eu projeto uma vida ideal sobre os outros, eu acho que só a minha vida tem tanto sofrimento assim, que os outros estão numa boa. O que eu quero, aquele tipo de vida que parece uma vida feliz, mais densa essa ignorância se torna na minha mente. Eu estou sendo guiado por avidia. E aí vem o klesha da inveja também. Quanto mais se percebe que os seres sofrem, mais se percebe que o meu sofrimento não é único, não é exclusivo. Que é uma grande questão aqui, quando a gente vai lidar com o nosso eu inflado, o eu ele se infla de várias formas, claro. Uma das formas é a arrogância, é você se achar o maioral. Mas a outra forma também é o vitimismo. É você se achar a última vítima do mundo. A maior vítima de todas. A maior vítima da sua família. A maior vítima da sua sociedade. É você se achar a maior vítima do karma. E nós nunca somos vítimas totalmente. E nunca deixamos de ser potencialmente algozes também na vida dos outros. Tá tudo dentro desse jogo kármico, vai depender das nossas ações, de corpo, de fala e de mente. E sofreremos as consequências por causa disso. Mas o fato é que o sofrimento sempre permeará essa nossa condição samsárica. Enquanto tiver esse eu aí, que se compara aos outros e que quer aquilo que o outro tem. E essa é a história do drama humano. Então, quanto mais a gente tenta tirar esse foco no nosso sofrimento apenas, e perceber que, na verdade, essa é a condição geral, menos densas essas trevas se tornam. O poder da ignorância diminui um pouco. Quanto mais se detém, quanto mais alguém, né, se detém, quanto mais alguém joga o seu foco em objetos que parecem ser uma fonte de sensações agradáveis, mais as chamas do apego se espalham. Aqui o objeto não está falando só de objeto físico, hein, gente? Isso é importante esclarecer. Mas falando de várias coisas, pode estar falando de um status que eu busco na sociedade, de alguma posição que eu busco na minha vida, pode estar falando de pessoas que viram o meu objeto de felicidade porque eu acho que elas são a chave para minha felicidade, que sem elas eu não consigo viver. Pode ser um trabalho, podem ser várias coisas. Pode ser até uma relação não saudável com a espiritualidade, com o Dharma também, né? No sentido de que eu não estou vivendo isso de fato, mas, digamos assim, eu estou dando palestras e eu gosto de como o público responde a elas. E eu desenvolvo um apego em relação a isso. Então, isso acaba se tornando uma fonte de sofrimento também, porque eu vou sempre buscar a validação do outro. E eu não estou, de fato, focado realmente no Dharma, né? Que é um cuidado que qualquer pessoa que dá palestras, eu e vários outros aqui, né, que eu sei que dão palestras, fazem estudos, que tem canal no YouTube, etc., que dão aula, que são professores, a gente tem sempre que tomar cuidado com isso. Porque você cai naquele jogo, né, de crítica, elogio. Então, se desapegar de tudo isso.
Porque se a gente se apega a todas essas sensações agradáveis, o nosso apego apenas se reforça, o nosso apego a determinadas situações, a determinadas pessoas, a determinados objetos, eles apenas, essas chamas do apego apenas se espalham. Já quanto mais se contempla o que é desagradável, mais as chamas do apego se apagam. Então, quanto mais a gente usa o nosso discernimento nessas situações para pensar, não, peraí, deixa eu observar essa situação aqui de uma forma adequada, de uma forma não tão distorcida pela minha mente. Deixa eu observar essa situação aqui. Se eu estou agindo da forma mais correta possível, e se eu posso estar exagerando nessa minha busca por esse objeto, se eu estou jogando muita expectativa em relação àquela pessoa, que depois vai me decepcionar, obviamente, né? Ninguém merece ter tanta expectativa jogada contra si. Mas é algo que nós fazemos aqui no Samsara, já que estamos todos desesperados tentando nos libertar do sofrimento, de alguma forma. Se não for pelo Dharma, a gente vai tentar diminuir o sofrimento de alguma forma, se jogando nessas sensações agradáveis, nas situações agradáveis, que acabam resultando sempre em sofrimento. Então, por isso que é importante, para aplacar essa chama, pensar no sofrimento que virá depois. Né? Para que mesmo quando a gente se engajar em algumas dessas situações, em alguns relacionamentos, etc., nós temos um senso mais realista. Né? Claro, não cair numa melancolia de achar que tudo tem que dar errado a todo momento, tudo só vai dar errado sempre, mas também não cair num senso distorcido de achar que aquela situação vai nos dar uma felicidade incrível e que a partir daquele momento seremos felizes para sempre. Né? A partir daquele momento, a minha vida está resolvida. E a vida só se resolve quando a gente se liberta do samsara. Desde tempos sem início, aqui já é um trecho do próprio Tsongkhapa. Desde tempos sem início, você foi condicionado a acreditar que as maravilhas do samsara são fontes de felicidade. Desenvolveu o hábito de projetar sobre elas uma falsa imagem de beleza. Mas, se como um remédio, treinar para meditar sobre o sofrimento e a insatisfação, porá um fim a essas visões errôneas. É como se fosse um remédio, traduzindo melhor aqui. Esse treinamento, né, na meditação sobre o sofrimento e a insatisfação sobre dukkha é o que vai realmente diminuir o poder e, quem sabe, colocará um fim nessas visões errôneas, né, nessa busca pela felicidade na vida mundana. Nós temos que viver a vida mundana. Temos que fazer as nossas obrigações, etc. Temos que trabalhar e tudo mais. Porém, não podemos achar que ela vai ser a fonte de felicidade duradoura. Nós temos, então, que nos voltar para a realidade dos fatos, de que isso é apenas a realidade samsárica, que nem é uma realidade de fato. Né? É tudo ilusão nesse sentido. São distorções da nossa mente que projetam expectativas desde que o mundo é mundo. Então, meditar sobre o sofrimento para pôr um fim a esse tipo de visão errônea. Ao ensinar de fato o samsara não é felicidade, mas sofrimento, o samsara é dukkha, a primeira nobre verdade, o Buda explicou as muitas formas de sofrimento e levou seus discípulos a se desencantarem com o samsara.
E o objetivo de meditar sobre o sofrimento é isso. É nós tentarmos nos desencantar, nos desapaixonarmos pelo samsara. Porque o samsara ele nos encanta. É como se estivéssemos sob um feitiço. Quando reconhece o sofrimento, você se vê submerso num oceano de sofrimento, num oceano de dukkha, e percebe que para se libertar é necessário contrapô-lo. Você percebe é necessário um caminho, uma senda. Você percebe que não há como parar o sofrimento sem parar a sua causa, sem parar a ignorância. Ao compreender a causa do sofrimento, você entende a sua origem. Você entende de onde vem essa insatisfação que nunca cessa. De onde vem essa condição cognitivo e existencial que por mais que você busque experiências e experiências, elas sempre dão no mesmo resultado. Elas sempre acabam por resultar em sofrimento. Ao entender que o karma contaminado produz o sofrimento do samsara, que os kleshas produzem karma e que a concepção de um eu inerente é a raiz das aflições. Então, as nossas ações negativas, elas vão produzir sofrimento. O karma negativo resulta em sofrimento. Isso é produzido pelos kleshas, as perturbações, porque são as nossas ações perturbadas, o karma mental, né, que é uma intenção perturbada, pensamentos perturbados, o karma da fala perturbado, o karma negativo da fala, a nossa fala perturbada, as ações verbais perturbadas e as ações de corpo perturbadas que causam danos a nós mesmos e aos outros. Tudo isso vem devido aos kleshas. E a concepção de um eu inerente é a raiz dos kleshas, é a raiz das perturbações ou das aflições, né, que é uma outra tradução possível para kleshas. Então, a vidya, a ignorância, é o klesha raiz. Esse eu que parece tão concreto, mas que na verdade carece de substancialidade, carece de concretude, esse, essa ilusão de um eu inerente é a raiz das aflições. E ao entender que é possível eliminar a noção de um eu inerentemente existente, por meio da compreensão de Shunya, da compreensão do vazio, você entenderá a verdade da cessação do sofrimento. Essa é a verdade da cessação do sofrimento. É Shunyata. É o vazio de existência inerente do eu. É perceber que o eu carece de existência inerente. Só que para chegar a isso, é necessário praticar o Dharma, é necessário entrar numa senda que vai levar a essa sabedoria, que vai levar para a Prajna. Então, aí entra a quarta nobre verdade, que é a verdade do caminho, a verdade da senda, que leva à libertação do sofrimento. Também podemos considerar os sutras Tathagata Garbha também vão dizer que a verdade da sensação é a natureza Buda, é esse potencial de iluminação que está presente em todos os seres. A natureza Buda indestrutível é a verdade da sensação, porque é ela que nos impulsiona para buscar esse sofrimento. É essa intuição bastante sutil de que nós temos, de que a vida não é como ela deveria ser. O que faz com que a gente comece a se questionar também. Então, mas até para que essa natureza seja devidamente desperta, é necessário compreender o vazio. É necessário compreender que o eu é vazio de existência inerente, que os fenômenos são vazios de existência inerente. E o sofrimento ele vai incluir 8 marcas. O sofrimento do nascimento. A partir do momento que a gente nasce, a gente sofre. O sofrimento do envelhecimento. Conforme, a partir do momento que a gente nasce, nós já começamos a envelhecer.
Já entramos nesse processo de decomposição. O sofrimento da doença, que acompanha muito o sofrimento do envelhecimento também. Então, a saúde vai ficando mais fraca. E as doenças vão tirando a nossa energia, vão minando o nosso tempo. O sofrimento da morte. A morte que pode vir a qualquer momento. Claro que sempre na dependência do nosso próprio karma. Mas a gente não tem como prever se a gente já gerou as condições kármicas para que a morte venha agora. O sofrimento de encontrar o que é desagradável. O sofrimento da separação do que é agradável. Então, com frequência na vida, nós teremos de lidar com aquilo que é desagradável. As coisas que nos causam aversão, que nos causam medo, que nos causam raiva. O próprio sofrimento da doença, que é um exemplo, né? O sofrimento da morte também, como coisas desagradáveis que vão vir, vão chegar a nós em algum momento. E por outro lado, o sofrimento da separação do que é agradável. Aquelas coisas, as pessoas que nos são agradáveis. Uma hora elas vão partir e nós então perderemos essas coisas. Perderemos o contato com essas pessoas. Perderemos aquelas situações, elas também vão passar. Tudo é impermanente. As situações agradáveis. Então, esse sofrimento da separação do que é agradável, que está muito ligado ao nosso apego, e que está muito ligado ao sofrimento associado à memória, ao sofrimento mais psicológico, mais mental. Assim como também o de encontrar o que é desagradável, também está associado a isso. O sofrimento de não conseguir o que quer. A frustração. Eu queria aquilo, mas eu não consegui. Eu me esforcei para aquilo, mas não aconteceu. O sofrimento dos agregados. Porque são nos agregados que surge a noção de um eu. Eles são a base para a noção de um eu. Recapitulando aqui os 5 agregados. Rupa, a forma. A forma que não é só uma forma física tátil, mas qualquer forma mental, tudo aquilo que é visível como algo separado, como algo que se distingue de uma outra coisa, isso é forma, é rupa. A forma. Temos uma forma, estamos num corpo aqui. Temos uma imagem mental de nós mesmos. Temos uma aparência. E a partir daí estamos em contato com as outras formas, com as coisas do mundo, o que no budismo é chamado de fenômeno, com os fenômenos. E nesse contato, nós temos sensações. Esse é o segundo skanda, Vedana, as sensações. As sensações elas geram determinadas percepções em nós. Nós temos uma sensação que ela pode ser agradável ou desagradável. Eu posso ter encontrado algo agradável ou posso ter encontrado algo desagradável. Essas percepções Vedana, o terceiro skanda, vão gerar tendências em mim de buscar justamente aquilo que me causa bem-estar, prazer, boas sensações, e de evitar aquilo que me causa mal-estar, sofrimento, dor. São samskaras. As minhas ações, elas vão ser guiadas por isso. Guiadas por essa busca de sensações que me causam boas percepções e evitar sensações que me causam percepções desagradáveis. Samskara Karma é o quarto skanda. E esses skandhas são todos ligados por uma consciência dual, Vijnana. A consciência dual, a consciência de, a consciência sujeito-objeto. E essa consciência sujeito-objeto, ela opera por meio dos 6 sentidos, que são os 5 sentidos
A vista, o olfato, o paladar, o toque, a audição e também pela mente pensante, pela mente concreta, seja lá o nome que vocês queiram dar para isso, mas por aquilo que em sânscrito é chamado de manas, por essa mente que é um eu que pensa e reflete sobre as coisas, esse órgão mental. Então, esses seis sentidos são essa consciência de em ação. Isso também é chamado de as seis consciências, as seis vidnanas, que é essa operação do eu atuando e entendendo o mundo por meio dos seus sentidos. E é isso que, na verdade, vai dar base para essa noção de eu. Esses cinco agregados juntos. Eles que servem de base para essa noção de um eu que eu tenho, desse eu que eu tenho agora. Depois, quando a gente morre, esses agregados se desfazem na dependência do karma, no renascimento, os agregados ressurgem novamente, numa outra configuração, a depender das tendências que eu gerei antes, né, dos samskaras que vão sendo carregados. Mas o agregado do samskara e de Vijnana, eles são interessantes, porque eles são agregados que eles são um produto bem direto da ignorância de avidya. Samskara carrega a vidya, carrega a ignorância, já é uma tendência, já é um molde da existência. Esse molde de um eu, da noção de um eu separado, esse erro cognitivo. É o primeiro samskara que nós temos, é o samskara mais básico de todos e que nos acompanha vida após vida enquanto estivermos no samskara, no samsara, né? Essa tendência. E Vijnana, essa consciência dual, é um produto bem direto dessa ignorância, desse tipo de samskara, desse tipo de tendência. Porque é aquela ideia de uma cisão realmente entre eu e outro, entre sujeito e objeto, em que a minha noção de mundo ela vai ser sempre filtrada por essa noção de separatividade, por esses cinco sentidos atrelados a esse senso de separatividade. Os cinco sentidos, mais o órgão mental, mais manas. O órgão mental, a mente pensante. E esse sofrimento dos agregados, então, ele vai ter a ver com o terceiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento existencial. A gente vai ver aqui, vai recapitular os três tipos de sofrimento. Como ensina o Tantra ensinado por Subarro, num espaço curto de tempo, um inimigo pode virar um amigo, e um amigo pode virar um inimigo. Basta uma falha de comunicação. Basta uma palavra que foi dita, às vezes sem querer, sem a intenção de ofender. Vocês veem como tudo no samsara é muito frágil e todo mundo já passou por situações assim na vida. Bastou ter dito uma coisa, bastou ter feito alguma coisa que às vezes, na nossa perspectiva, não era tão grave, mas aquilo foi suficiente para uma quebra de confiança da outra pessoa. E vice-versa também. Bastou a outra pessoa ter feito alguma coisinha que aquilo ativou alguma coisa em nós. E a partir daquele momento, nós perdemos a confiança naquela pessoa. Então, o amigo pode virar um inimigo, o inimigo pode virar um amigo. Ambos podem se tornar indiferentes, também tem isso. Às vezes nem vira um inimigo, mas vira um colega, vira alguém com quem eu não me importo mais, vira uma pessoa indiferente. Ou quem é indiferente pode virar inimigo, ou pode virar um amigo íntimo. Sabendo disso, os sábios nunca se apegam. Eles renunciam ao pensamento de se deleitar com a amizade e se contentam com o foco na virtude. E aqui não que seja ruim ter amigos, a amizade é uma coisa muito saudável. Mas para um sábio, todos os seres são os seus amigos.
para alguém que alcançou realmente um senso real de compaixão, todos os seres são seus mestres, são seus instrutores, são seus amigos nesse sentido. E os nossos melhores amigos não são deste mundo. Os nossos melhores amigos são os Budas e Bodhisattvas. Esses sim sempre vão querer o nosso bem. Nós não somos amigos confiáveis nem para nós mesmos. Nós não queremos o nosso próprio bem em geral. A gente vai se jogando nas experiências do samsara e vai gerando sofrimento ainda mais para nós mesmos. E quiçá cobrar isso dos outros, né? Cobrar uma lealdade total dos outros. Então, entender que as pessoas estão nos seus processos e que há momentos em que estaremos mais próximos de algumas pessoas e outros momentos que estaremos mais próximos de outras. É claro que a gente pode ter, às vezes, um grande amigo, uma grande amizade que dura a vida inteira, mas mesmo assim, não necessariamente vocês vão estar em contato o tempo todo, porque tem isso também. Aquela questão de a gente acaba sendo separado conforme a vida vai avançando de pessoas que vão ficando, vão morar longe ou vão ter outras questões da vida para resolver. E o nosso contato com elas diminui também. Ao meditar sobre isso, você deve observar o surgimento do apego e da hostilidade que derivam da distinção entre amigos e inimigos. Mas então, tomar esse cuidado. Luz no Caminho fala isso também. Não julgue os outros como amigos ou inimigos, mas pense nos outros como seus instrutores. Você sempre pode aprender com os outros, mesmo que a lição seja amarga às vezes. Esteja ciente de que no samsara não se pode confiar em nada, em absolutamente nada. Desencante-se. Nada é confiável no samsara, nem nós mesmos. Porque o samsara ele é marcado pela instabilidade. A impermanência, ela pode ser entendida como instabilidade também. Então é complicado se a gente fica fazendo essa distinção e coloca aquele rótulo na pessoa. Essa pessoa ela é minha inimiga. Talvez tenha havido um desentendimento num determinado momento aqui, mas isso não quer dizer que no futuro essa questão não possa se resolver. Da mesma forma, eu achar que aquela pessoa ela é minha amiga e sempre será leal. E o senso de amizade que a gente tem na nossa sociedade ele é um pouco corrompido também, né? A gente quer que os nossos amigos falem o que nos é agradável, não necessariamente o que eles realmente pensam sobre nós. Mas a gente quer que eles falem o que a gente quer ouvir. A amizade muitas vezes é pautada nisso. É uma relação transacional, muitas vezes, e com muita falsidade incluída aí. Então, refletir sobre esses tipos de relacionamentos. Eu quero estar cercado de pessoas que apenas falam o que eu quero ouvir, que me elogiam e daí por diante. E é claro que também não é bom ficar cercado de pessoas que só criticam e que só nos atacam a todo momento, até porque aí estamos dando vazão a um ego que está se satisfazendo em atacar os outros. Então, nada disso é saudável. O ideal é ter uma postura impessoal, do ponto de vista da prática do Dharma. Porque as pessoas são instáveis, nós somos instáveis, o samsara é instável. E a gente fica buscando uma série de experiências achando que agora vai, né? Ou agora eu encontrei a minha turma, agora eu encontrei uma situação na vida que vai me dar a felicidade que eu sempre busquei. Agora eu encontrei aquilo que eu sempre quis. Mas nós já encontramos isso antes, em várias vidas. As experiências elas vão se repetindo. Não há nada de novo no samsara. Que ser não veio ao mundo centenas de vezes? Que prazer não foi experienciado por incontáveis vezes? Entretanto, mesmo quando adquirem algo, o seu apego continua a crescer. A gente adquire as coisas, a gente consegue aquelas sensações, mas o apego só cresce, sendo que não há experiência nova no samsara. Tudo que nós estamos experienciando agora, nós já experienciamos antes.
Não há sofrimento que não tenha sido experienciado muitas vezes. As coisas que desejamos não nos trazem satisfação. Então, por que não se libertar do apego ao samsara? E aqui tem um trecho do Carta a um Amigo, do Nagarjuna. Cada um de nós já deixou de lado uma pilha de ossos maior que o Monte Meru. Eu lembro que a gente viu esse trecho, tanto quando estudamos o Lamrim Chenmo, mas também quando lemos Carta a um Amigo, anos atrás. Porque é isso, nós estamos renascendo, renascendo, renascendo e renascendo, vida após vida, e aqui só falando da vida humana, né, em que estamos atualmente, do reino humano. Se a gente for juntar toda a pilha de ossos dos corpos que nós deixamos nas vidas anteriores, vai ser maior que o Monte Meru. Pode cobrir o Everest. Então, e ao mesmo tempo buscando experiências, achando que aquilo vai ser uma experiência nova que eu vou ter na minha vida. Eu preciso daquela experiência, eu preciso daquilo para ser feliz. Mas, de novo, nada no samsara é estável, nada no samsara é confiável. E essas experiências que a gente busca, na verdade, elas fazem parte de um padrão que estamos repetindo vida após vida. Essas sensações que buscamos, nós já as experienciamos anteriormente. Então, Tsongkhapa vai dizer: reflita sobre os três tipos de sofrimento. O sofrimento da mudança. As sensações agradáveis experienciadas por seres no samsara passam e dão lugar às sensações desagradáveis. Como nós já vimos aqui antes, somos separados das coisas que nos causam bem e temos que lidar com as coisas que nos causam mal, que nos fazem sofrer. E às vezes até algo que começa como agradável se torna desagradável com o tempo. Por exemplo, se eu vou fazer uma caminhada num dia bonito, se eu caminhar demais, as minhas pernas podem começar a doer. E aí aquilo deixa de ser agradável e aí eu tenho que me sentar para descansar. Se eu ficar sentado muito tempo, aí de novo eu vou começar também a sentir incômodo físico. E aí eu tenho que me levantar. É um exemplo bem simples, mas para mostrar como que mesmo aquilo que é agradável chega um ponto que para de ser agradável. Aquelas coisas que eu busco com tanta voracidade, chega um ponto que eu consumo tanto daquilo que aquilo já virou uma fonte de desprazer e não mais de prazer. E isso tem a ver com o sofrimento da mudança. E é claro também o sofrimento relacionado à memória, relacionado ao sentir falta de pessoas, de amigos do passado. E aí, nesse caso, a gente tem que aceitar, né, que o que passou, passou. Mas guardar bem essas memórias, entender que foram boas oportunidades de aprendizado. O sofrimento físico, quando este sofrimento surge, mente e corpo são atormentados pela dor. Quando a gente nasce, envelhece, adoece, morre, então, e as várias dores físicas que sentimos nesse processo. É aquele tipo de sofrimento bem elementar, né? O nosso corpo sofre algum processo e isso reflete na nossa mente também. E o sofrimento existencial, que é esse sofrimento que acho que aqui eu tinha colocado como samsárico, entre parênteses, que é o sofrimento condicionado por karma e kleshas. E que esse sofrimento que tem a ver com os cinco agregados também. Que é essa condição em que nós estamos devido ao poder da ignorância. E embora tenham momentos de ausência de sofrimento, visto que os agregados, os skandhas, estão firmemente acoplados às tendências ao sofrimento e às aflições, aqui eu até coloquei os agregados de novo para recapitular: forma, sensação, percepção, tendências, consciência dual.
Então, a sensação Vedana, percepção Samjna, acho que eu tinha, não sei se eu tinha trocado os dois, as tendências, os samskaras e a consciência dual, Vijnana. Então, há momentos que temos uma interrupção do sofrimento, são momentos bem breves. Até que, mesmo aquela interrupção, depois ela vai virar uma causa do sofrimento também, de insatisfação, porque a gente vai buscar repetir aqueles momentos de prazer e bem-estar. Embora tenham momentos de ausência de sofrimento, visto que os agregados estão firmemente acoplados às tendências, né, essa tendência ao sofrimento estão acoplados às aflições, aos kleshas, porque os agregados eles são também um produto da ignorância, essa constituição psicofísica que nós temos, porque os skandhas são isso, são agregados psicofísicos. Esses agregados que nós temos, eles são um produto de avidya, são um produto de avidya, de maya, da ignorância. O sofrimento existencial, portanto, ele se faz presente em todo tipo de sofrimento e é a causa dos outros dois tipos de sofrimento. É a causa do sofrimento físico e a causa do sofrimento da mudança. Porque ele é a causa do sofrimento do fato de estarmos presos ao samsara, esse sofrimento existencial. É a vidya. É a vidya que se manifesta como karma e kleshas, ou klesha e karma, como as perturbações e as ações que serão guiadas pelas perturbações. De novo, a ideia do eu, o eu separado, o eu inerente, como sendo esse grande problema, e que está relacionado a esse terceiro tipo aqui de sofrimento. Então medite sobre isso, para que possa alcançar o desencanto. Aquele, esse capítulo fala muito sobre isso, a meditação do sofrimento, ou sobre o sofrimento, para buscarmos um desencantamento com o samsara. De novo, aquela ideia. É como se nós estivéssemos sob o poder de um feitiço. Então, como quebrar esse feitiço? Como acordar? Afinal, a ideia é o despertar. A gente se acostumou a usar a palavra iluminação, mas o termo, a tradução mais literal seria despertar. Despertar desse sono, desse torpor em que nós estamos. E para isso é necessário se desencantar com o samsara, com essa voracidade com a qual nós buscamos as experiências do samsara e com a qual nós nos jogamos nas experiências do samsara. Até porque, como o samsara não é confiável, podemos estar numa situação boa numa vida, num reino bom, e numa outra nem tanto. Tendo se tornado Indra, digno das honras do mundo, você cairá novamente, devido ao karma passado. Mesmo após se tornar um monarca universal, você se tornará novamente um escravo dos outros seres, de outros seres no samsara. Aqui é simbólico, né? Não é que a gente vai renascer como Indra, mas aqui é Indra representando uma classe de devas, de deuses, num reino celestial e elevado. E pensando que alguém que renasceu numa condição semelhante a Indra, digno das honras do mundo. A pessoa ela era tão dignificada quanto Indra é dignificado. Você cairá novamente devido ao karma passado. Devido ao karma passado, por não ter aproveitado essa situação boa em que você estava para gerar mais mérito, mas pelo contrário, você acabou gerando demérito, acabou gerando karma negativo. É aquela coisa. O... Tem aquele ditado meio bobo que fala: um Deus não dá asa à cobra. Mas a gente pode falar que o karma dá sim asa à cobra. Porque do ponto de vista kármico, dessa questão de vida após vida, um bom karma, ele vai fazer com que a gente renasça
numa situação boa. Um bom karma no sentido de que vivemos uma vida íntegra, uma vida ética, renasceremos numa condição razoável, numa condição boa. Não estou dizendo que a pessoa vai renascer rica e nem que isso é algo desejável, que é algo necessariamente bom. Mas ela vai renascer numa boa condição de vida. Só que é justamente por estar numa boa condição de vida que talvez a pessoa se revele nesse sentido. De que agora que ela tem, ela tem mais facilidades, ela deixa para lá o seu potencial de expandir ainda mais as suas virtudes, de gerar ainda mais boas sementes, de auxiliar os outros, e ela acaba se tornando ainda mais egoísta, ela acaba se apegando àquela situação, àquelas circunstâncias positivas em que ela se encontra. E acaba gerando karma negativo que vai fazer com que ela vai perder essa condição que ela encontrou, e aí ela cai na próxima vida para uma condição inferior, até mesmo àquela outra vida anterior. Então, é disso que se fala quando se fala que a pessoa que renasce como um deus, depois ela cai para o inferno. Porque quando a pessoa tem muitas facilidades, a gente pode pensar nos vários bilionários que tem no mundo. Eu não conheço nenhum bilionário que está se dedicando ao Dharma, que está patrocinando o Dharma, que está buscando se libertar do samsara, que está criando IA para ajudar as pessoas a terem menos tempo com os afazeres cotidianos e terem mais tempo para praticar o Dharma. Não conheço bilionários fazendo isso no mundo. Então, é isso. Quando a pessoa se encontra numa situação de talvez muitas facilidades, muita fortuna material, e ela apenas vai se apegar àquela situação que ela está. E apenas vai ter voracidade por acumular ainda mais. Só que o problema é que quando a morte chega, já é tarde demais. É claro que pode ter exceções, né? Deve ter aí bilionários que se dedicam ao budismo, ao dharma ou a outras tradições aí. Mas aqui só dá aquele exemplo, né? Aquela velha história que a gente pode refletir nas nossas vidas. Se alguém aqui ganhasse na Mega Sena da virada, o que será que aconteceria? Como o nosso eu ia lidar com isso? Com tanto dinheiro, com tantas possibilidades de abundância material. E com todo o medo também de perder tudo isso, o medo das outras pessoas de quererem se aproveitar de nós, as paranoias que podem surgir, e o apego mesmo que vai surgir a isso, né? Depois de você ter uma mudança brusca na vida. Seria um grande teste. Então, esse é o exemplo que ele dá aqui, né? A pessoa renasceu numa condição de Indra, numa condição celestial, com muitas facilidades e deleites e prazeres fáceis e acessíveis, e muito respeitada pelo resto do mundo, mas exatamente por isso ela se distraiu com esses prazeres e se apegou a eles e acabou gerando karma negativo nessa tentativa de acumular ainda mais para si. E aí por isso ela cairá devido a esse karma. E da mesma forma que o outro exemplo é como seria um rei, um monarca universal. Você se tornará novamente um escravo dos outros seres no samsara. Um rei, alguém que governou um reino. Monarca universal aqui não é no sentido de Buda, mas é no sentido de um monarca que teria unificado o império, por exemplo. Mas a que custo? E o que ele fez? Né? Que karma ele gerou para si mesmo, para si próprio? O que ele fez com esse povo? Afinal, ele teve que lidar com todo um karma coletivo aí. E na próxima vida, dependendo do que ele fez, ele pode renascer como um escravo. Então, tomar cuidado. De novo, é outra conclusão a que podemos chegar aqui nesse capítulo, de que foi dito: nada no samsara é confiável. As circunstâncias do samsara não são confiáveis. Confie no Dharma, confie nas paramitas, confie na senda, confie nas três joias, em Buda, no Dharma e na sanga espiritual. Você nasce sozinho, você morre sozinho. Outros podem partilhar do seu sofrimento,
Mas de que serve se deixar de ter por entes queridos? De que serve, às vezes, incorrer em ações negativas por causa de pessoas que não são queridas? Aquela coisa das companhias, né? Você vai na onda dos outros. Ou você deixa de se dedicar ao Dharma por causa de questões familiares ou outros tipos de questões do seu status profissional, né? Hoje em dia as pessoas acho que se preocupam até mais com a imagem que elas passam no ambiente profissional do que com a família, né? O ente corporativo. Então, mas o fato é que as pessoas se preocupam tanto com essa questão do status, né? Da imagem, da respeitabilidade que elas vão passar para os outros, e usam isso como até uma desculpa para não se dedicar ao Dharma. O que não quer dizer, obviamente, que você tem que abrir mão dos seus compromissos sociais, mas sempre equilibrar as duas coisas e entender que no longo prazo a prioridade é o Dharma, que no longo prazo você não se apega a esses compromissos porque você sabe que faz parte do jogo do samsara. São, é parte daquilo que apenas resulta em mais sofrimento e que você não vai conseguir partilhar esse seu sofrimento com o outro que também sofre. Você pode, nessas situações, tentar ajudar o outro, né, sendo um exemplo, praticando o Dharma e sendo um exemplo para as outras pessoas. E aqui é uma imagem resumida da roda do samsara. Aqui o javali, que representa o modo de confusão, o modo de ilusão no mundo, né, que deriva da ignorância, morra em sânscrito. Aqui uma serpente que morde a cauda desse javali, ou desse porco. Se fala muito que é um porco ou um javali porque ele gosta da lama. Ele fica na lama e ele se sente ótimo em ficar se banhando na sujeira. Que é como o nosso eu se deleitando com as experiências do samsara. E aqui a serpente que representa a raiva, ligada ao klesha da aversão. E a ave, que é representada como uma espécie de um pavão, que representa o desejo pelas coisas agradáveis. E aqui a raiva pelas coisas desagradáveis, é o que essa serpente representa, né? E os três aqui interligados, um tá mordendo o outro aqui. Sempre esse jogo de apego e aversão como duas faces da mesma moeda, da moeda da confusão, da moeda da ignorância. E aqui as diferentes vidas por onde as pessoas passam. Aqui seres que sofrem nos infernos, e aqui os seres que sofrem no samsara, na verdade, né, que podem cair em situações análogas ao inferno ou ao próprio inferno. E aqui aqueles que se dedicam ao Dharma, à libertação. Então, como dois caminhos diferentes aqui. Um caminho de sombras e um caminho de despertar, um caminho de luz. Então, para concluir aqui, no samsara não há base segura na qual você possa se apoiar, porque o sofrimento permeia todo o samsara. Por mais que se deleite nos prazeres do samsara, eles não trarão satisfação no final. É uma satisfação temporária. E você está preso ao samsara desde tempos sem início. Então não dá nem para tentar localizar quando foi que você se prendeu ao samsara. Não há segurança na obtenção dos corpos, pois eles são repetidamente descartados, né? Vida após vida, somos empurrados para o nascimento. Não há segurança em relação aos agentes de conforto ou danos, pois eles são incertos. Às vezes a pessoa que nos causou bem antes pode nos causar mal depois, né? E temos que refletir se nós também não estamos sendo esse tipo de pessoa na vida dos outros. Não há segurança ao se alcançar uma condição mais maravilhosa, como aquele exemplo simbólico, metafórico do Indra, pois do alto pode se cair para baixo. Não há segurança nas companhias, pois na hora da morte você estará sozinho. Nasce sozinho e morre sozinho. E aqui, para fechar, uma citação de Chandrakirti. É correto cultivar um senso de desencanto com o samsara e uma conduta correspondente, uma vez
que nos encontramos numa densa floresta de ignorância, cujos limites não podem ser mensurados. Então, meditar sobre o sofrimento para buscar um senso de desencanto e para que a gente consiga, então, sair dessa floresta, vislumbrar uma luz no fim do túnel, ou uma fresta de luz nessa floresta densa, né? Para que o Dharma seja uma luz no caminho, como o Lamrim do Atisha, né? Uma lamparina no caminho para a iluminação.